Olá, boa tarde! Estamos aqui no @divórcio com respeito para mais uma live da nossa super semana do divórcio com respeito. Eu tô entrando aqui uns minutinhos antes, tô ansiosa para encontrar o querido Sérgio Godinho, um parceiro de formação e que está em Luanda, na Angola, vai conversar conosco sobre os divórcios em Angola. Hoje, amanhã aqui do Divórcio com Respeito começou animadíssima. A gente já teve a Val conversando com a terapeuta familiar Janice Strivieri. Aí às 11 da manhã a gente teve a Luciana Brasileiro conversando com o Caco Santos e com a Bebel Montenegro sobre as perspectivas de gênero nos acordos financeiros. Agora cá estou eu para conversar com o Sérgio. Boa tarde, Silvana Dias. Que prazer imenso contar com a sua participação, sempre tão generosa. Muito gostoso tê-la aqui. E vai ser um prazer também para você, se você ainda não conhece o Sérgio Godinho, esse mediador maravilhoso, poder conhecê-lo também. E à noite, hoje, já fazendo aqui a chamada, nesses minutinhos iniciais, a gente vai ter a Olivia Furst conversando com o Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAN, sobre alienação parental. Um tema que está tão candente, né, atualmente. A gente está pensando em termos, não, para mim, não há dúvidas, né, de que um divórcio com respeito passa pelo aprendizado do trabalho do par parental, né, de compartilhar decisões, de compartilhar cuidados, e isso tudo mantém bem longe qualquer possibilidade de qualquer atitude alienadora. Mas a gente sabe que as leis cabem interpretações, enfim, cabem diferentes julgamentos, formas de analisar, e eu tenho certeza que a conversa da Olivia com o Rodrigo vai ser muito esclarecedora para todos nós. Então hoje às 8 temos mais. E depois, sempre aqui no nosso @divórcio com respeito, tudo gravado, bonitinho, para quem não conseguiu assistir, quem só conseguiu ver um pedaço e quer ver mais, vai poder voltar aqui e ver quantas vezes quiser. A gente espera também conseguir organizar um canal no YouTube para a gente centralizar todas essas lives. Já é a nossa terceira semana do Divórcio com Respeito. Já tivemos juntos aqui em 2021, em 2022 e agora 2023. E muito felizes que o movimento do Divórcio com Respeito vem se ampliando, né? As trocas, os aprendizados, a ideia da multidisciplina se espalhando firmemente, né? A atitude ética, a importância do autoconhecimento e do autocuidado para o advogado, para a advogada que atua em direito de família. Ontem a gente teve uma fala belíssima do professor Conrado Paulino com a Rose Venceslau Meirelles a respeito disso, né, dessa importância. Ontem à noite eu tive um papo, aliás, maravilhoso com a Sandra Poltronieri. A Sandra, ela é gestora de pessoas, que é o novo nome para o Departamento de Recursos Humanos, né? Então agora, ao invés de falar que é o Departamento de Recursos Humanos, a gente tem a gestão de pessoas. O Sérgio tá me dando um toque aqui no WhatsApp. Vou falar para ele que ele já pode entrar aqui. Ai, será que eu vou ter que sair? Ixi, vou ter que ver aqui e pedir uma ajuda para alguém para falar para ele que eu já estou aqui. Peraí, fiquem aí, eu só vou até o computador avisar o Sérgio. Voltei. O Sérgio está estreando. Aí, olha aí o Sérgio chegou aqui na nossa transmissão. E agora o Sérgio vai pedir para participar, mas a gente está super no horário. Eu gosto de entrar antes para ir papeando, vendo quem está na sala.
E, Sérgio, agora que você está dentro, você pede para participar da transmissão ao vivo, que eu te convido e você entra aqui. Enquanto isso, olha só, eu mostro a minha onça, que fica aqui no meu escritório para receber as pessoas com bastante energia, bastante garra, inclusive bastante brasilidade, né? Que a gente vai achando as nossas formas dentro da nossa cultura para a gente trabalhar em rede, para a gente firmar parcerias. E, enfim, então estou muito feliz com essa semana toda. Eu mesmo tenho várias lives que eu quero voltar a assistir com mais calma. Oba, vou chamar o Sérgio aqui, falta um minutinho, ele vai entrando. Gostoso ir terminando a semana com esses papos maravilhosos. Estou muito contente com a nossa semana aqui, muito satisfeita. Prezado Sérgio, bem-vindo. Marília, não sei se me consigo ouvir bem. Ouço perfeitamente. Que prazer tê-lo aqui, amigo. Que coisa boa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu voltar a estar contigo. Já há alguns anos que não interagimos dessa forma, num webinar ou numa conferência. É um prazer enorme, Marília. Que bom, querido. O prazer é o mesmo aqui, é recíproco. E para a gente começar aqui, Sérgio, então, agora 1h da tarde, horário oficial de Brasília. Eu estou aqui em São Paulo e estou recebendo o nosso convidado, o coordenador do Núcleo de Angola do ICFML, que é o Instituto de Certificação e Formação dos Mediadores Lusófonos. Sérgio Godinho também é vice-presidente do Conselho Provincial de Luanda, da Ordem dos Advogados de Angola, mediador e árbitro em Angola e no Brasil, na lista da Camarbe. É coautor do livro de anotações à Lei Angolana de Mediação e Conciliação de Conflitos, membro do Centro de Estudos de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Sérgio, muito bem-vindo à Semana do Divórcio com Respeito. É um prazer enorme recebê-lo aqui para a gente aprender aí dos nossos parceiros lusófonos, né? Mas que estão do outro lado do Atlântico, como é que o divórcio acontece em Angola. E antes de eu passar a palavra para o Sérgio, eu sei que vocês estão aqui para escutar o Sérgio, não estão aqui para me escutar, mas eu queria contar que é muito bacana quando a gente faz esse trabalho, não só do divórcio com respeito, mas toda a rede de mediadores lusófonos, né, Sérgio, que a gente pertence, nos permite conhecer as pessoas, assim como eu conheci o Sérgio. A gente nunca esteve juntos pessoalmente, ainda não pudemos nos abraçar, nem dar as mãos, mas fizemos uma formação juntos, justamente para o trabalho online da mediação, né, onde a gente aprendeu tanto, inclusive, sobre as questões éticas que estão envolvidas na atuação do mediador, que trabalha por meio de plataforma audiovisual, por plataforma de texto, por plataforma sonora, né, só de áudio. Enfim, é uma alegria ter mantido essa parceria contigo, Sérgio. Muito bom. Sérgio, para a gente começar com um detalhe técnico, assim, bem simples. Que horas são em Luanda agora? São 17h03, Marília. Nós estão atrasados ou nos adiantados, dependendo da perspectiva, 4 horas. Perfeito. Muito bom. Então, Sérgio, vamos lá. Eu quero que você fique à vontade para se apresentar mais, para falar mais do seu trabalho. Assim, a palavra é sua. E aí você conta para a gente também sobre o divórcio em Angola. Eu tenho várias perguntas já aqui. E aí a gente vai batendo papo e as pessoas também que estão aí nos assistindo sabem que podem fazer perguntas aqui no bate-papo e que eu vou anotando para ir fazendo para você. Então, bem-vindo. Marília, reiterando aqui os meus agradecimentos pelo convite que me foi formulado para poder trocar um bocadinho convosco alguma informação sobre o divórcio em Angola, como ele ocorre, incidências práticas, as práticas colaborativas, do modo e de que modo, em que momento é que elas podem intervir, se aqui intervêm ou são chamadas nesses processos de resolução de conflitos de família.
pude assistir alguns das lives que já decorreram, fiquei muito agradado com o que eu ouvi, aprendi muito com os outros professores, com os outros palestrantes e, de facto, Marília, tens um time muito bom. Fico ainda mais agradado em saber que, de facto, o divórcio com respeito não é apenas uma designação que alguém pensou e atribuiu para uma plataforma como a sua, mas é um movimento muito mais amplo e que atua em várias formas no Brasil, promovendo exatamente o respeito nesse momento difícil e complicado para a vida das pessoas, mas que de facto lembra de uma necessidade que deve ser presente quer no momento da constituição de uma relação conjugal e, fundamentalmente, eu entendo que ele seja essencial no momento da extinção dessa relação. Ou seja, o respeito é uma característica que deve acompanhar as pessoas nas suas relações, principalmente nas relações afetivas. Eu penso que ele é fundamental. Então, Marília, se me permites, para começarmos aqui em sede de enquadramento, eu queria trazer aqui a questão sobre a família e o conceito de família. Muitas vezes, e se olharmos apenas para o campo do direito, dependendo da família que estamos a falar, podemos estar tentados a olhar para a família num sentido apenas aquele que podemos chamar tradicional. Pai e mãe. Caso aqui, olhando para a questão do género, que no Brasil está bastante evoluída, e se olha também para isto, até na componente processual, que a família é homem e mulher. Aliás, o nosso código de família olha exatamente no conceito de família apenas nessa perspectiva. Acontece que hoje não olha para as coisas assim. E se a finalidade do direito é regular a vida social, é importante que se olhe para a família naquilo que efetivamente ela é. Não para aquilo que se teoriza ser. Porque hoje família pai e mãe, perfeito, mãe e mãe, pai e pai. Ou seja, hoje temos uma miscelânea, temos um conjunto de diversidades de família, de constituição de família. Isso no que respeita a casamentos, se assim quisermos dizer, e, consequentemente, situações de dissolução dessas mesmas uniões afetivas. Mas também é verdade que nós temos que olhar para o sentido ou o âmbito da família. E aqui eu a realidade tradicional africana, muito diferente da realidade ocidental, que se olha para a família num sentido mais restrito, aquilo que entre nós aqui chamamos de família restrita, ou seja, pai, mãe e filho. Mas o conceito africano, o conceito tradicional africano de família não é este. O conceito tradicional africano de família vai para além do casal e vai para além dos filhos que possam resultar dessa união conjugal. Ou seja, os avós, os sobrinhos, estes são partes integrantes da família, o núcleo da família, até diria. Então, é importante, falar de divórcio, olharmos para essa percepção de família. E que, de facto, família não é algo que resulta só da união pelo casamento. Aliás, o divórcio, o casamento é pressuposto para o divórcio, mas as uniões afetivas não decorrem só do casamento. Isto, se quiser, uma perspectiva positiva daquilo que é o direito angolano. Mas, se olharmos para a perspectiva tradicional, e hoje até mitigada também a perspectiva positiva, porque a Constituição da República de Angola olha para o costume não como uma fonte imediata do direito, mas como uma fonte imediata, não como uma fonte imediata, mas como uma fonte imediata, ou seja, força que a lei. Ora, se assim é, e no ponto de vista do direito costumeiro, se entende o alembamento como um casamento, ou seja, já na realidade brasileira podemos falar, não sei se existe o pedido, o noivado, pronto. Aquilo que existe. Na lei, não existe noivado na lei, mas é um costume ainda e algumas religiões usam o ritual do noivado precedendo o casamento. Em Angola, na perspectiva tradicional, o noivado, ele até pode existir, né? Mas nós temos o alembamento. E o alembamento não é um simples acordo entre o casal que manifestam, por esta via, a intenção de juntarem as escovas, da intenção de se casarem. Não. O alembamento é muito mais do que isso. O alembamento é, na verdade, um casamento tradicional. Então,
Olha, que interessante. Conta, eu nunca tinha ouvido falar, Sérgio. Por Pronto. favor, O que conta é mais o sobre o alembamento? alembamento. O alembamento é um ritual tradicional, ou um momento da vida, da construção da vida conjugal, em que o rapaz, não é, com a sua família, ele está sempre, a família está sempre intrínseca no que ao alembamento diz respeito, nunca é só o casal, e nunca é só a rapariga, não é? É, é, por via dos seus pais ou tios mais velhos. Por quê? Porque deixa-me tocar aqui numa premissa importante para que me perceba, para que nos percebam, Marília, é que o alembamento acaba sendo um casamento entre as famílias. Eu dizia no início, eu dizia no Olha, início que a união de facto em Angola, quando ela acontece por via do casamento tradicional, ela olha para um âmbito da família muito superior àquilo que nós temos apenas no direito positivo. Pai, mãe, filho, pode encontrar numa outra realidade, como é o caso da europeia, não sei se é assim também no Brasil. Então, ela é muito mais extensa. Ou seja, a tá. família é aquela tida como família alargada, é parte integrante, ela intervém no alembamento. Ou seja, o alembamento é feito não pelo noivo, mas pela família do noivo que bate à porta, se assim podemos dizer, que vai pedir o consentimento à outra família para que o filho, o seu filho, no caso é sempre o rapaz que faz o alembamento, possa então ter essa autorização da família para o casamento entre ambos. Na verdade, e daí decorre a necessidade do senhor, do rapaz, apresentar uma série de condições que ele entende estarem reunidas do ponto de vista material para que possa, de facto, provar à família da noiva ou da futura esposa, se assim quisermos, que tem condições de poder manter, vamos assim dizer, a qualidade de vida que ela tinha quando estava em casa dos pais. Tentando explicar por minutos. Eu tenho de provar, por uma série de dotes, de ofertas que devo fazer, simbólicas, não é? Bebidas, comidas, vestuário, panos, um fato que vai para o pai ou para o tio mais velho, e tudo isso tem um simbolismo. Ou seja, os panos ou a roupa simbolizam estar em condições de poder prover para ela e para os filhos que venham a ter o vestuário, a comida ou a bebida que se oferece tem exatamente a mesma componente. Ou seja, muitos entendem, e erradamente, que é uma forma de comprar a pessoa. Não, não há aqui nenhuma compra, porque ninguém está à venda. No alembamento, ninguém vende ninguém. Se bem que há situações em que às vezes as pessoas extrapolam, né? Mas do ponto de vista tradicional, o alembamento tem esse significado, Maria. É, é, Sérgio, só uma pergunta para ver se eu entendi bem, porque é muito interessante essa ideia do alembamento. Então, o presente são presentes através dos quais a família do rapaz e o rapaz demonstram as suas condições e, digamos, as suas intenções firmes de vir a constituir uma família com aquela moça, né, com a rapariga, e juntando ambas as famílias. É essa a ideia. O alembamento passa pelo fato de que a família que a gente chama extensa, avós, tios, passará a seguir juntas, as duas passarão a seguir Exatamente, juntas. exatamente. Essa é O a ideia. alembamento significa isso, e esses presentes são exatamente acompanhados com uma carta. Aliás, e antes disso, Marília, quem apresenta vamos assim dizer, os artigos, os elementos que devem constar dessa oferta é a família da noiva. Ou seja, o rapaz e a sua família pedem a mão em casamento ou manifestam a intenção de fazer um alembamento e apresenta a carta, quer dizer, em resposta à carta em resposta à intenção ou à carta de pedido, vem essa resposta, permita-me aqui o pleonasmo, da parte da família da mulher ou da companheira, no sentido de cumprir então com aqueles que são os itens que lá vêm presentes, ou seja, de elementos que variam
de região para região, porque nós temos aqui um acervo cultural muito grande, muito vasto e muito diversificado, e uma região do norte pode ser diferente de uma região do sul, e assim sucessivamente. Esse, no cômputo geral, ele acontece dessa forma, e isso é o que nós chamamos do alembamento, ou seja, o casamento tradicional. E esse casamento tradicional é um casamento das famílias, não só das pessoas, mas qual é a importância que isso tem, Marília, para o divórcio? E por que eu estaria a trazer esse elemento para o divórcio? É que em 1988, quando foi feito o nosso Código da Família, porque nós usamos ainda o Código Civil de 1961, da tempo colonial, mas que 61, 63, não faço agora confusão com a data de vigência do Código de Processo Civil e do Código Civil, mas em 1988 Angola entendeu que devia revogar as normas do Código Civil que regulavam o Instituto da Família e criar um Código da Família. No Código da Família, esse elemento tradicional que tem bastante importância foi trazido para o direito positivo nas vestes de um instituto que de certeza absoluta vocês não têm no Brasil e que é o chamado Conselho de Família. Ou seja, ele saiu do direito tradicional e veio para o direito positivo. E o Conselho da Família não é mais senão um órgão colegial formado por 12 elementos de cada uma das famílias, ou seja, 12 elementos da família da mulher e 12 elementos da família do marido, que em caso de processo de divórcio ou um outro processo de família, que se julgar necessária a intervenção desse órgão, que é um órgão consultivo do tribunal, ou do órgão administrativo que estiver a tratar da questão do processo de família, poderá ser um processo de divórcio, poderão chamar a intervenção do Conselho de Família para eventualmente esclarecer alguma situação ou ter alguma informação ou aferir alguma situação qualquer que seja necessária para efeitos da resolução do conflito ou do processo. Então, do alembamento, vendo, nós saímos do alembamento que traz exatamente essa vertente tradicional, essa figura é extraída do direito tradicional angolano e vem para o direito positivo exatamente com os Conselho de Família como órgão consultivo judicial ou extrajudicial. Perfeito, adorei saber disso. Eu quero saber, veja se eu entendi bem. Esse Conselho de Família, ele pode inclusive exercer uma função mediadora em momentos de conflito. É exatamente esse ponto, Marília. Acho que você percebeu perfeitamente. É que o Conselho de Família, na verdade, ele atua fora dos tribunais e fora dos conflitos, porque no direito tradicional angolano, ou na realidade tradicional angolana, entende-se que, de facto, aliás, isso é assim na realidade tradicional africana. E eu tenho defendido que a resolução extrajudicial de conflitos é uma matriz africana. A realidade social ou cultural africana, pelo menos aquela genuína, se me permita a expressão, não olha para o poder judiciário como uma forma primária de resolução de conflitos. E olha sim para a família. E esse Conselho da Família não é mais senão aliás, eu dizia mesmo que foi isso que aconteceu em 88, a elevação, se permite o termo, desse instituto que já existe nas sociedades tradicionais africanas para o direito positivo. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando existe um conflito conjugal, em primeira instância, os que intervêm são exatamente as famílias. E se fazem aquilo que em Angola chamamos de sentadas, reuniões familiares, exatamente para tentar dirimir os conflitos existentes entre o casal ou existente na família. Ou seja, o primeiro órgão a intervir é esse conselho, não nas vestes do Conselho da Família, porque o Conselho da Família é um órgão judicial. Ou seja, na verdade, é um órgão do Poder Judicial. Mas ele, na componente tradicional, ele existe e ele funciona exatamente como um mediador, se assim podemos dizer, da resolução dos conflitos tradicionais. E me conta uma coisa, Sérgio. Entendo que, então, a gente tem um conselho de família como um órgão judicial, mas um conselho de família que funcione mais organicamente da própria família, sem ele ter que recorrer ao judiciário. Com um órgão de consulta, um órgão consultivo, assim podemos dizer. Porque ele não é um órgão,
Ele não está dentro do aparelho judicial, mas ele pode ser chamado e a lei atribui esse nome, Conselho de Família. Mas, na realidade, ele já existe na realidade tradicional africana. Na prática, ele já existe e em 88 veio a lei dizendo você existe e nós vamos regular a sua participação. Exatamente. Ou seja, no Poder Judicial. Na verdade, um reconhecimento do Poder Judicial da força que tem o Conselho de Família enquanto órgão de intervenção na prevenção e na resolução de conflitos. E mais ainda, Marília, é um reconhecimento da não direi incapacidade, da impossibilidade do tribunal resolver todos os conflitos que decorrem dos conflitos, das relações de família, das relações afetivas. Porque, na verdade, o tribunal o que vai fazer é aplicar o direito. Nos processos, nos conflitos de divórcio, ou nos litígios, se quisermos, há muito mais do que o direito para ser aplicado, há muito mais do que o direito para ser resolvido. Há uma série de... Nossa, isso é maravilhoso, Sérgio. Por favor, repete, porque eu quero isso repetido nessa live. Eu achei isso maravilhoso, esse reconhecimento da incapacidade do judiciário, que cabe apenas aplicar a lei. Sim, eu dizia que, no meu ponto de vista, aliás, não é só o meu ponto de vista, é também na leitura que faço das lições da professora Maria do Carmo Medina. A professora Maria do Carmo Medina, para que saibam, foi uma célebre jurista angolana, professora de Direito da Família, tive o privilégio de ser aluno dela também, e foi ela quem, na verdade, elaborou ou encabeçou a produção, a realização, a produção legislativa do Código da Família. Ou seja, o projeto todo foi elaborado pela professora Maria do Carmo Medina. Ela diz no seu livro que, de facto, entende que a mediação e a conciliação, e por isso também a imersão do Conselho de Família no Código de Família como órgão auxiliar do Poder Judiciário, como uma forma de poder trazer aquilo que o Poder Judiciário tem como deficiência na resolução dos conflitos de família. Ou seja, o Poder Judiciário vai e pode sim aplicar a lei, o juiz togado tem o conhecimento do direito, mas também percebe e reconhece, pelo menos a lei assim o faz, o juiz poderá eventualmente não o fazer, isso é muito subjetivo, mas a lei assim o faz e por essa razão traz o Conselho de Família para poder ajudar a resolver uma série de situações que podem, num determinado conflito de família, existir. Porque, na verdade, se reconhece que o conflito de família não são um conflito jurídico. Para isso, nós só teríamos processo, mas nós temos mais do que isso. Nós temos emoções, nós temos medos, nós temos fraquezas, nós temos uma série de razões, uma série de situações, até do ponto de vista de outras especialidades que não jurídicas, que têm de ser resolvidas. E mais, considerando que na vertente tradicional, cada um de nós sai de uma família e com o casamento, não só o casamento civil, mas também com o casamento tradicional, lembrando aqui, Marília, que em Angola, quem não faz o casamento tradicional, em princípio, não vai para o casamento civil. Ele antecede o casamento civil. Por quê? Porque é no casamento tradicional que se unem as famílias. Não é que decorra de uma obrigação legal, mas é o respeito das tradições e dos costumes e do direito positivo. Nós casamos as famílias para depois nos casarmos também. Ou seja, o casamento civil é o casamento. Logo, o Conselho da Família tem a necessidade de intervir exatamente também por essa razão. Quanto mais não fosse pelo respeito, do ponto de vista sociológico e cultural, ao valor da família e o poder que a família tem na relação entre os... Aqui, o poder de ajudá-los, de regular, de estabilizar. Né? Maravilhoso. Nossa, achei tão lindo isso, esse conceito todo que você está contando para a gente. Assim, que ótimo. Demorei 52 anos para conhecer isso, mas estou amando conhecer, né, essa ideia. Eu queria fazer duas perguntas para você, Sérgio. Uma é: como é que a gente escolhe os 12 membros de cada família? Como é que é feita essa escolha? E a outra, há dois, não são 12, são dois. Tá. Então tá mais fácil. Mas ainda assim eu quero saber. E eu queria só fazer uma outra pergunta, que você falou que os costumes variam muito, claro, a gente sabe das diferenças étnicas, enfim, das diferentes, né, enfim, mini culturas inseridas dentro do seu país, dentro do meu país também, que, né, tem uma fronteira, um Estado-nação, mas a gente sabe que comportam muitas diferenças.
Mas todas elas têm o alembamento. Acontecem de formas diferentes, mas o alembamento Exatamente. é Isso comum para para além das todos. fronteiras de Angola. Podem ter até podem ter outros nomes, mas essa cerimônia de união das famílias acontece em quase todos os grupos étnicos africanos. Não, não, não aconteça, para Perfeito. ser mais rigoroso. Perfeito. E os dois membros da família são escolhidos como, por quem? Não, Tem uma repara, tradição? Marília, nós, separando aqui as águas, a reunião familiar ou o conselho de família, se quisermos, fora dos tribunais, ela atua com o número de pessoas que entenderem. Não, não porque, Ah, aliás, tá. volto a dizer, ela é uma realidade para além do judiciário. Ela existe É uma realidade de na vida fato. Ela acontece de das... verdade na vida Mas social das famílias. há uma série de outras regras, outros princípios do direito costumeiro que podem nos indicar o modo de constituição do Conselho de Família. Normalmente é feito pelas pessoas mais velhas. Ou seja, na tradição africana é feito muito grande pelos mais velhos. E normalmente são esses que compõem o Conselho de Família. Pode ser o tio mais velho ou uma tia mais velha, não é? Mas normalmente são preferidos os mais velhos. O Conselho de Família, enquanto órgão consultivo do Poder Judiciário, ou seja, do juiz, num determinado processo, ele é composto por 4 elementos, sendo que 2 de cada família. Normalmente, pelo menos na minha prática enquanto advogado, eu que vejo, eu que tenho feito, se escolhem 12 indivíduos de cada família, sendo um da parte materna e outro da parte paterna, exatamente para ter a representatividade de toda a família. Ou seja, o Sérgio vai para um processo de família enquanto parte e leva um parente direto do pai e outro parente da mãe. A outra parte exatamente a mesma coisa, ou seja, o Conselho de Família é composto por 4 pessoas, sendo que cada uma, via de regra, deverá ser membro de uma das partes da família dessa mesma pessoa que é parte no processo, ou seja, da parte materna e da parte paterna. Exatamente para ter essa representatividade global da família. Que bacana isso, Sérgio. Muito legal, muito bom saber. E aí, como muda muito, né, a forma de constituição do casal conjugal, a forma de, né, de união das famílias, eu imagino que isso também se reflita na forma de dissolução desse casamento e de união. A Rose, que é uma professora advogada aqui do Rio de Janeiro, Sérgio, ela fez um comentário ótimo. Ela fala, e a gente aqui no Brasil ainda com essa ideia de testemunha, né? E vocês com algo muito mais profundo, muito de uma qualidade muito superior, que essa possibilidade de trazer representantes dos troncos materno, paterno, de cada uma das pessoas para estar junto, a serviço, inclusive, do tribunal, que eu imagino que, assim como aqui no Brasil, que deva ser a última porta de entrada, esgotadas todas as outras possibilidades de criação de consenso, seja por meio do acordo diretamente entre as pessoas, entre seus advogados, a mediação. Só então é que as pessoas chegam no judiciário. Estou certa? Para Faz minha sentido? infelicidade, não. Para minha infelicidade, é verdade que sim, o conselho de família é a primeira porta. Ou seja, havendo algum conflito no casal que possa dar lugar a um divórcio, havendo alguma situação que venha trazer alguma dissonância na relação, as primeiras pessoas a serem chamadas são exatamente os parentes. Numa primeira perspectiva micro, com os pais de um ou de outro, mas se a situação se agudiza, aí sim, há como que uma espécie de instância recursal. É reunido o Conselho de Família. Ou seja, não se sai do meio mais restrito sem que haja uma justificação fática que, de facto, promova a necessidade de chamar outros integrantes da família para ajudar a resolver o problema. Ou seja, depende do problema e do alcance dos efeitos desse mesmo problema. Então, aí sim, o Conselho da Família reúne e procura resolver num primeiro momento. Numa sentada. Agora, Marília, é verdade que nós temos toda uma robustez do ponto de vista regulatório e que devia nos trazer exatamente essa realidade que a Marília acaba de apontar.
Porque se em 1988 fazer, permita uma expressão, o Conselho de transportar o Conselho de Família da realidade tradicional para a realidade do direito positivo, por maioria de razão, nós tínhamos esta necessidade também com a mediação, com a conciliação e com outras formas extrajudiciais de composição, com a constelação ou ainda com a advocacia colaborativa, mas há uma série de situações que, infelizmente, fazem com que não se dê esse passo de imediato. E para minha tristeza, Marília, porque como sabes, eu inclusive exerci funções no governo há bem pouco tempo de diretor nacional para a resolução institucional de litígios, em que cabia efetivamente criar uma série de programas para a promoção da resolução de litígios pela via extrajudiciais. Mas a verdade é que nós temos um bom quadro regulatório, nós temos uma lei de mediação, conflitos e conciliação, como a Marília disse muito bem, tem as minhas anotações em coautoria com uma juíza, repara, não é um advogado, é uma juíza, um magistrado, não é? Que fez essas anotações comigo. Nota importante, esse magistrado é minha esposa, não é? O direito da família. Eu não sabia disso, adorei, Sérgio. E como ela se chama? Qual é o nome dela? A minha esposa ela é especialista na área criminal e nas anotações que nós fizemos a essa lei, ela não tratou da área de família, tratou sim da área criminal, da mediação nos conflitos, nos litígios penais. Na verdade, é um trabalho que ela já havia feito a quando da candidatura, concurso para o Tribunal da Relação, e aproveitamos unir o útil e agradável, considerando que a Lei de Mediação e Conflitos também traz essa componente penal e fizemos as anotações em conjunto. Mas eu dizia que, infelizmente, nós, embora tenhamos esse quadro regulatório muito positivo, no meu ponto de vista, ou seja, temos uma lei de mediação, nós temos na lei de mediação a obrigatoriedade de, nos conflitos de família, antes do início do processo, as partes serem instadas da existência da mediação e da conciliação. Temos na lei de mediação, conflitos e conciliação, a obrigação do juiz promover a resolução de conflitos pela via da mediação e conciliação, já com o processo em curso. Temos na lei da advocacia e outros instrumentos regulatórios da atividade da advocacia a obrigação do advogado dar primazia para vias extrajudiciais menos numerosas e muito mais células, mas a verdade é que, depois de gorada qualquer possibilidade de resolução do conflito por via do Conselho de Família, normalmente as partes vão para o tribunal. Hoje, em Angola, nós temos o judiciário na jurisdição de família como aquele que mais processos tem. Ou seja, há mais demandas de família do que demandas criminais, do que demandas trabalhistas, do que demandas de outro tipo de natureza, infelizmente. Nossa, que preocupante isso, né? Eu não sei os dados comparativos aqui do Brasil, eu não tenho, mas me assusta pensar que a maior parte das demandas sejam de família, quando justamente há todo esse trabalho, né, de conselho de família, de união das famílias, dessa função mediadora, né, que se exerce, e ainda assim haver as pessoas recorrerem tanto ao judiciário. É espantoso, espantoso e preocupante. Tá. E Sérgio, me conta uma coisa. Vou pegar um exemplo hipotético, prático, assim. É um casal que se conversa muito bem, tá tudo certo, mas que tem filhos, mas se dão muito bem, tem uma boa comunicação e simplesmente decidem pôr fim à vida conjugal deles, né? E estabelecem cuidados financeiros, cuidados, né, cotidianos com os filhos. Para este casal se divorciar nessa situação, sem um conflito, sem conflito, assim, uma decisão com luto, claro, tudo que o fim de um projeto conjugal tem, mas do ponto de vista objetivo, o que um casal numa situação dessa, de conversa, de consenso, vai fazer em Luanda para conseguir o seu divórcio? É uma pergunta difícil de responder, por várias vertentes, dependendo de uma série de situações. Uma primeira depende do nível de informação que esse casal tem. Outra depende da sorte, da sorte má ou boa, deles encontrarem um bom advogado. E outra, terceira, se eles recorrerem ou não a um centro de resolução de litígios
para participarem de uma consulta jurídica ou requererem informação nesses centros de resolução de litígio. Tentando explicar melhor. E partindo da primeira nuance. Já nem me lembro qual foi que eu apresentei primeiro. Se é do advogado ou se é... Nível de informação dos nós clientes, temos, falou. como disse inicialmente, toda uma sustentação jurídica que permite que um processo de divórcio possa decorrer fora dos tribunais. Pela mediação, porque a lei de mediação de conflitos e conciliação permite que o divórcio seja feito por via da mediação. Nota importante, o acordo de mediação tem valor de título executivo judicial. Não é título extrajudicial que carece de reconhecimento. Quando feito por mediadores inscritos na lista, no Cadastro Nacional de Mediadores, ele tem valor de título judicial e não carece de homologação. Seria uma via fantástica que as pessoas podem usar para tratar dos processos de divórcio. Mas, infelizmente, não é usada muitas vezes pela falta de informação ou pela cultura de judicialização que temos e olhar para o judiciário como via única. Outra tem com a qualidade ou a sorte, ou a melhor ou a pior sorte de encontrar um advogado que esteja suficientemente informado sobre esta vertente. Porque não se pode exigir dos cidadãos que conheçam de direito ou conheçam tecnicamente dessas questões mais profundas. O advogado sim exigir isso. E eu, quando falo isso, Marília, aponto a seta para mim também. A Marília disse, eu sou membro da Ordem dos Advogados aqui em Luanda, e aponto a seta para mim também. Mas não posso deixar de frisar essa verdade. Nós temos poucos advogados colaborativos. Nós temos poucos advogados que conseguem entender que, de facto, que o seu constituinte quer não é um processo, é a resolução daquele litígio. E que muitas vezes levar o processo para o tribunal vai fazer com que resolva o processo, mas aquela conexão disfuncional vai continuar, porque eles vão continuar ligados por uma série de razões, e no exemplo que apresentou, pelos filhos. E se não for devidamente resolvido o conflito, e for apenas resolvido o processo, essa situação vai continuar. Então é importante que o advogado tenha essa percepção, seja um advogado que consiga trabalhar como advogado colaborativo e que entenda, de facto, o cerne do conflito de família. E que o direito de família em si não é... Aliás, ele é multidisciplinar. Disse aqui em várias das lives que foram realizadas aqui no nosso Divórcio com Respeito. O direito de família ele é multidisciplinar. Ele não tem só que ver com o direito. E se o advogado não tiver essa percepção, claro, vai pegar no processo e vai judicializar essa demanda. E aí ficar anos e anos à espera. Mas se, pelo contrário, encontrar um bom advogado que perceba dessas matérias, ou recorrer, a terceira nuance que eu apresentava, ao Centro Público de Resolução de Conflitos, ou até um centro privado, que tenha um serviço de informação jurídica ou de consulta jurídica, especializada nesta matéria de resolução extrajudicial, vai poder ter esse conhecimento e estar potenciado com essa informação em como é possível resolver, quer da forma administrativa, no notário, nas conservatórias, melhor dito, ou então pela forma, por via da mediação. Mesmo existindo menores. O que a lei exige, quando, no caso de existirem filhos menores, aliás, há um requisito geral para o divórcio. Só se pode divorciar, isso nos termos do artigo 83, salvo erro, da lei do Código de Família angolano, quando casados depois de 3 anos. Ou seja, tem de ser 3 anos. Não há um divórcio imediato, como nós vemos nos filmes, há alguma situação de aborrecimento e na hora ou momentos depois. Aliás, há quem defenda, inclusive, o divórcio ocorrer na mesma hora, ou momentos depois dele ter sido consumado, nem há consumação do casamento. Aí pode até ser anulado, porque não houve a consumação do ato de casamento. Há quem defenda isto. Mas pronto, essa conversa à parte, porque é pano para outra manga. Na verdade, é necessário que decorram esses 3 anos. Mas aí está, havendo filhos menores, desde que, isso nos termos da lei também, desde que, se não estou em erro, o Código de Família prevê isso nos artigos 89 ou 88, salvo erro, é necessário que existam acordos relativamente à prestação de alimentos a esses menores e à guarda. Havendo esses acordos, ainda que existam filhos menores,
será possível resolver fora do Poder Judiciário. Mas é necessário, de facto, que não haja questionamentos, não haja litígios sobre essa matéria. Dito de outro modo, é necessário que esteja assegurado e protegida a criança, isso conformando com o princípio constitucional do superior interesse da criança. Perfeito. Isso nós temos igual aqui no Brasil, o princípio constitucional, que eu acho que, inclusive, né, das regras de direito internacional, que nós temos, né, todo o princípio do superior interesse da criança, desde a ONU, da Unicef. Temos aqui no Brasil também. Também é requisito para o divórcio do casal conjugal que o cuidado com os filhos esteja acertado. Só que em 2010 a gente conseguiu ficar sem esse prazo mínimo. Agora as pessoas não precisam se manter casadas por um prazo mínimo para poder se divorciar. Bom, Sérgio, então o que a gente vê é que também em comum com o Brasil, a gente esbarra na questão da qualificação do profissional que vai receber as pessoas, porque vai dar determinadas informações a respeito de qual caminho é possível seguir. Agora vamos para o exemplo oposto. Eu queria entender de que instância em que instância as pessoas vão. Um casal que está completamente rompido, não tem a menor, não quer conversar, tá aquela situação horrorosa, não quer se ver, enfim. E vamos pensar num exemplo com filhos. Qual é a primeira providência que esse casal faz? O advogado, quem eles procuram primeiro? E batem à porta do tribunal. Isso de imediato. Não há volta a dar. Na prática tem sido principalmente quando não há a mínima comunicação. O caminho mais seguido tem sido exatamente a via judicial. E qual é o lugar do Conselho de Família nessa hipótese? O Conselho de Família de fato e depois o judicial. Onde a gente situa o Conselho de Família, de fato, ou tradicional, ele sempre poderá ser chamado a intervir. Quem promove são as próprias partes, não é? Que vão chamar a atenção da família para o que se está a passar, e quando não são eles a chamar, a própria família percebe-se e chama atenção, porque tem exatamente muita força. E no casamento, nós casamos as famílias, ou seja, o nome da família do marido, o nome da família da mulher, fica em causa se algum comportamento menos bom for praticado por essa pessoa. Então, a própria família tem interesse em ver, de facto, consolidada e respeitada aquela promessa, aquele acordo, assim podemos dizer. Partimos do princípio que daqueles que entendem que o casamento é um acordo, não é? Há quem entenda de forma correntes doutrinárias, mas sem entrar para esta seara, que de facto a família vai querer garantir que se cumpra, que se respeite aquele acordo. E mais ainda, porque o acordo não foi feito só pelo noivo, ou pelo rapaz e pela rapariga, ou pelo senhor e pela senhora. Aliás, foi o que nós dissemos. O casamento é das famílias. Acaba sendo uma ruptura do compromisso da família. Então, da família deve intervir, e na mais das vezes há sim esse chamamento, permita uma expressão, do Conselho da Família a intervir num primeiro momento. Mas é verdade que há aquelas situações, no exemplo que configurou, em que de facto se olha para o divórcio, e já dizia a professora Maria do Carmo Medina, que nem sempre o divórcio é uma sanção. O divórcio muitas vezes é um remédio. Diz o velho adágio, o que não tem remédio, o remediado está. Logo, se o caminho único é aquele, não há possibilidade, infelizmente, de se acautelar com alguma conversa e com a intervenção de outros técnicos fora ainda do âmbito do poder do processo judicial, tem de se judicializar a questão e até para garantir os interesses das crianças. O Conselho da Família intervém? Sim, o Conselho da Família, a mesma, intervém. Mas aí está, se o juiz entender que, de facto, há necessidade de intervir. Haverá a obrigação de intervenção do Conselho da Família e há outras, não consigo elencar agora, que é facultativa a convocação do Conselho da Família. Mas numa situação como modos a cautelar os interesses dos menores e, eventualmente, situações de natureza patrimonial, normalmente os juízes convocam o Conselho de Família para serem ouvidos. Tá. E
Uma curiosidade, Sérgio, eu achei muito bacana porque tem algumas questões, né, que me parece que tá tão algo tão evoluído, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem a conquistar, como por exemplo o fato, a possibilidade do acordo de mediação ser um título executivo que dispensa homologação pelo judiciário. Nós não temos essa possibilidade aqui no Brasil. A ideia do Conselho de Família. E, por outro lado, né, outros entraves que vocês encontram aí que nós não encontramos aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vamos supor que esse casal entrou nessa guerra, nesse litígio, está no judiciário. Aqui no Brasil, esse tipo de litígio costuma ser caro financeiramente e demorado, o que traz um custo emocional também, um desgaste para as pessoas, principalmente para os filhos. Em Angola, é possível, já com esse divórcio conflituoso sendo analisado pelo judiciário, os clientes chegarem para os advogados e falarem: olha, suspende, que agora eu quero ir para a mediação. Existe essa possibilidade processual? Veja bem, Marília, existir, na verdade, nos termos da lei do processo, ela existe, ou seja, o Código de Família dá, inclusive, ao juiz a prerrogativa de suspender o andamento do processo por um prazo não há 3 meses, se há condições para que possa o conflito ser resolvido da forma extrajudicial. Ele sugeriu às partes e as partes aceitaram, ou por iniciativa das próprias partes. Poderá também acontecer dos próprios advogados promoverem neste sentido. Essa possibilidade de suster o processo de divórcio para dar lugar à tentativa de conciliação ou a uma mediação é absolutamente possível, mas ainda desde 2016, com a entrada em vigor da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação. Mas, não obstante, em 88, com o Código de Família, ela prevê a necessidade, não é possibilidade, a necessidade de realização de uma tentativa de conciliação feita pelo juiz, lá está, não é por um mediador, não é por mas é pelo juiz, que na mais das vezes, isso dito não só por mim, ou melhor, não é só a minha opinião, é também a opinião, infelizmente, da já afinada professora Maria do Carmo Medina, que as tentativas de conciliação realizadas pelos juízes normalmente não têm qualquer eficiência. São ineficazes quase que em absoluto. E ela já defendia na altura a necessidade, ela, a professora, né, a quinta professora, já defendia na altura a necessidade de se fazer intervir outras formas de resolução de conflitos, outros profissionais melhor habilitados, porque era a realidade que se via noutras paragens. Mas já está, na altura em que se fez o código, mesmo nos anos subsequentes, não tínhamos essa realidade positivada, pese embora o direito costumeiro sempre olhou para a forma de resolução de conflitos pela via extrajudicial, ou seja, pela via tradicional. Perfeito. Temos eu não sei se vocês usam a mesma palavra no português do continente africano, de coerção, né? A força coercitiva. E aí tem uma professora aqui brasileira chamada Fernanda Tartucci, que ela fala que essas audiências que são presididas pelos juízes de família, notadamente, elas são audiências, na verdade, de coerciliação, porque não é a pessoa mais apta a estar coordenando essa audiência. Marília, porque na formação dos magistrados, infelizmente, é a realidade aqui de Angola, pelo menos é o que eu vejo, não tenho conhecimento de existir uma realidade distinta, até nas faculdades, nos cursos de direito, o direito da família é ensinado de uma forma muito fechada. É ensinado o direito da família normativo, se assim quisermos, ou positivado. É ensinado apenas normas jurídicas, regulação e aplicação dessas normas jurídicas. O direito da sua concretização prática no Poder Judiciário, na sua aplicação, convoca, por maioria de razão, mais do que no seu ensino nas faculdades, mais do que o seu ensino nas escolas dos magistrados, a necessidade de fazer essa integração interdisciplinar ou multidisciplinar com sociologia, com psicologia, com antropologia e, infelizmente, nós não fazemos. Ou seja, não há sequer na lei uma abertura
pelo menos expressa, que permita que o tribunal chame esses outros especialistas para o caso de necessidade de aferir alguma situação que convoque a intervenção desses especialistas. Poderá fazê-lo, eventualmente sim, dependendo da sensibilidade do juiz. Mas do ponto de vista normativo, não existe esta abertura, salvo nos processos de tutela, processos de filiação ou perfiliação, que eventualmente possa ser chamado a necessidade destes profissionais para aferir se de facto o menor sente-se bem com aquela família que quer adotar, se a família adotiva tem ou não tem capacidade, do ponto de vista moral ou ético, seria um bom lugar para que o menor possa estar. Fora essas situações, nós não temos, pelo menos a nível dos processos de divórcio, não conheço nenhuma situação que tenha sido chamados outros profissionais a intervir. Diferente da mediação, porque na mediação o próprio mediador pode ser um profissional dessa outra área. Ele pode ser um psicólogo, um psicólogo. As partes podem convencionar, se não convencionarem, normalmente o mediador tem essa sensibilidade de convocar as partes no sentido de chamar os profissionais ou eles próprios se potencializarem com informações dadas por outros profissionais. Porque, infelizmente, nós não encontramos isso ainda na advocacia. Tampouco é colaborativa, pelo menos na generalidade nós não temos isso. Isso posso falar com conhecimento de causa. Mas também não temos a sensibilidade de nós, advogados, de, num processo de família, chamar outros profissionais por entendermos que, se calhar, o nosso constituinte ou futuro constituinte precisa de um aconselhamento de um psicólogo. Ainda mais das vezes, porque nos liga todos os dias, a toda hora. Ele não quer um conselho jurídico. Ele quer o advogado. Eu olho para o advogado como um psicólogo. Então, nós temos que poder perceber na hora de chamar um outro profissional para que possa intervir e ajudar. Se calhar a desbloquear uma série de situações que lá mais para frente, se aferir que efetivamente o divórcio é necessário, ele possa acontecer com respeito. Com respeito aos filhos, com respeito às próprias famílias que, como disse no início, também estão casadas por via do alembamento, que é o casamento tradicional. Perfeito, Sérgio. É tão interessante, né, essa ideia de que o advogado, eu vejo que isso atravessa o oceano, então, o exercício irregular da profissão de psicólogo, né, feito por advogados. E quando a gente tem a possibilidade do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né? E o que me leva a uma outra pergunta, porque muitas vezes, na minha prática como advogada, ainda que não seja uma negociação colaborativa no sentido da assinatura de um termo de participação com uma cláusula de não litigância, mas na minha atuação eu procuro chamar psicólogos para estar junto comigo nessa escuta, nesse atendimento às famílias. E também gosto muito de atuar, isso como advogada, né? Mas na minha vertente mediadora, também gosto muito de atuar em comediação com mediadores de outras profissões. Como isso acontece aí, Sérgio? Vocês trabalham com comediação entre advogados e psicólogos, por exemplo? Daquilo que conheço, infelizmente, não. E, infelizmente, também posso falar com conhecimento de causa, porque até início de fevereiro deste ano eu era diretor nacional. Em termos de mediação no processo de família, é o Centro Público, que é o CREL. E no Centro CREL, nós começamos, na altura, a implementar a cultura de realização de co-mediações, porque normalmente eram realizadas só por um mediador. Até porque, muitas vezes, não que se convocasse a necessidade da intervenção de um profissional de uma outra área, mas porque o processo é complexo e precisa da intervenção de um outro colega, também jurista, para poder viabilizar a realização adequada daquela mediação. Mas, na verdade, nós não temos muita, na prática, a realização das co-mediações. Eu tenho certeza que isso vai mudar, porque também, diga-se a bom da verdade, em 2002, salvo erro, o Ministério da Justiça de Angola assinou um protocolo com o ICFML, lá está, mais uma vez, posso falar disso com conhecimento de causa, e o ICFML hoje é um parceiro do governo de Angola, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos,
mais diretamente da Direção Nacional para a Resolução Institucional de Litígios daquele Ministério, e as formações e capacitações internacionais de mediadores e conciliadores poderão acontecer dentro desse protocolo que existe com o ICFML. E aí, certamente, nós teremos uma mudança de paradigma, porque os mediadores angolanos que fizerem formações terão que, de facto, estar dentro daqueles que estão os marcos da formação e a que o ICFML faz. Aliás, melhor que o ICFML, eu não conheço. Maravilha. Aliás, só falando do ICFML, para quem não estava no início da live, eu repito, é o Instituto de Certificação e Formação dos Mediadores Lusófonos, do qual eu e Sérgio fazemos parte, somos mediadores certificados. E, aliás, aproveitando para quem quiser conhecer, o ICFML também está aqui nas redes. E na semana que vem nós teremos o nosso encontro. Né, Sérgio? Eu vou ter o prazer de te ver ao vivo no Brasil semana que vem? Estão no Brasil, mas eu estou aqui em Angola. Poxa vida. E eu espero, quem sabe, a gente não promova um encontro, então, em Angola. Assim, eu vou te conhecer. Nós queremos rapidamente fazer com que o Polo África olhe para o núcleo Angola de forma que seja um polo do ICFML Angola. Aí sim, teremos toda a sustentação objetiva, todas as condições criadas para podermos começar a realizar outros eventos e, quem sabe, realizarmos também o nosso encontro internacional aqui em Angola. Acho que essa hipótese não está afastada. Poderá acontecer sim. Maravilha. Seria ótimo, seria ótimo. Sérgio, para a gente terminar, a gente tem feito aqui... Passou rápido, né? Eu adorei te escutar. De repente, eu olhei no relógio e falei, nossa, 55 minutos já foram. Prezadíssimo. Nós estamos coletando várias dicas para a nossa semana do divórcio com respeito. E você falou muito da professora Maria do Carmo Medina. Você poderia indicar um livro dela para que nós, aqui além mar, possamos conhecer o trabalho da professora? Posso, sim, há um manual de direito de família da professora Maria Medina. Aliás, um segundo eu vou à busca e já mostro, porque tem mesmo aqui no escritório. Tá bom. Aqui, gente, você vê live, é ao vivo de verdade. A gente levanta, pega computador, a gente levanta, pega livro. Direito de família da professora. Este aqui foi editado pela Escolar Editora. Acaba sendo, na verdade, a Bíblia do direito de família angolano. Por quê? Porque é a lei do Código de Família angolano. Então, ela, na primeira pessoa, tem uma série de nuances que apresenta exatamente neste livro. Mas também poderá, já agora, porque a Marília perguntou, ser usado as anotações da Lei de Mediação, Conflitos e Conciliação. Exatamente porque nós encontramos a regulação relativamente aos mediadores, à realização da mediação institucionalizada, a mediação judicial e a mediação nos conflitos de família. E tem aqui, mais do que ler a lei, as anotações que eu e a desembargadora Maria Dias colocamos aqui no livro, as nossas anotações e comentários, e que podem, de facto, servir de uma base para quem quer, de facto, perceber melhor a resolução extrajudicial nos conflitos de família. Perfeito. E, para terminar, a gente pede também para os nossos convidados darem um conselho, uma dica, uma palavra para quem está se divorciando hoje. E aí, no seu caso, eu vou falar mais especificamente. Sérgio, para quem está se divorciando hoje em Angola, o que você poderia dizer para essa pessoa? Porque pode não ser, de facto, o divórcio a melhor solução. Muitas vezes nós olhamos para o divórcio como a tábua de salvação, quando o problema pode ser do fórum emocional e não, de facto, uma situação que leva à ruptura da relação. Se, infelizmente, o divórcio for tido como o melhor caminho, não vá para a via judicial. Porquanto ela é morosa, ela é onerosa, ela é bastante desgastante e o juiz não resolverá melhor o processo. O juiz poderá resolver o processo, porque ele precisa fazer estatística, mas não vai resolver. O conflito é seu. E os nossos tribunais não têm, aliás, como em todo mundo, não é o juiz que
que é o conhecedor de todas as coisas. Aliás, quem de direito só sabe direito, não sabe. Porque o direito não é só isto, mas é o que se ensina, infelizmente, nas faculdades e é o que nós trazemos para a prática enquanto profissionais do direito. Então, não ingresse imediatamente com uma ação judicial. E como diz um professor de resolução extrajudicial de litígios aqui em Angola, o professor Semedo, ganhar ou perder tarde e a horas mais é não ganhar ou perder muito mais. Ganhar ou perder tarde e a horas mais é não ganhar ou perder muito mais. Não adianta entrar com uma ação no judiciário, porque ela vai demorar muito tempo. Ainda que venha uma sentença favorável, ela poderá, o facto de ela ser uma sentença tardia, poderá esvaziar o que você esperava conquistar ou esperava conseguir. Então, o melhor, enverede pela via extrajudicial, procure um centro de resolução extrajudicial de litígio, procure a ordem dos advogados e tente encontrar um advogado que possa trabalhar no seu litígio, possa ajudar a resolver o seu conflito antes que ele se transforme num litígio. Essa seria a minha para alguém que se divorciar. Perfeito, Sérgio. Muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso. Nossa, uma hora de muito aprendizado. Eu adorei. E fora poder conversar com esse amigo querido que está aí, tão longe, tão perto. Sérgio, receba meu abraço. Muitíssimo obrigada. Um ótimo final de quinta-feira aí para você. E espero que a gente se reencontre em breve, amigo. Obrigado. Muito obrigada a todos. mesmo. Obrigado pelo carinho. E vamos lá, divórcio com respeito.